Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi a gestação do Theo. O amor mais lindo que eu já senti. E antes de começar a contar essa história, eu quero muito dizer pra vocês que eu estou contando o meu relato, tá? Eu não tô assim incentivando, nem falando o que vocês gravidinhas aí têm que fazer, tá? Cada caso é um caso. Cada pessoa se adapta com uma forma diferente, um remédio diferente. Então, assim, eu tô contando o meu relato, tá? Se caso vocês acharem interessante alguma coisa que eu falar aqui, procure o seu médico e pergunta se você pode ou se não pode fazer ou tomar. Beleza? Então, gente, como a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu não planejei a gestação do Theo. Veio de surpresa. Fazia tabelinha, né? Não tomava remédio, mas fazia tabelinha. Deu muito certo, né? Porque agora que ele tá aqui, eu não sei como até agora eu vivi sem ele, não faço ideia. É o seguinte, a minha gestação eu descobri num domingo. Eu tava com muita cólica. Já fazia uns 7, 8 dias que eu tava sentindo muita cólica. A gente foi almoçar na casa da minha sogra. E eu comentei com elas lá, né, com a minha sogra, minha cunhada, que eu tava sentindo muita cólica. Já fazia uma semana e não descia. Eu andando com pacotes absorventes na bolsa, tomando remédio pra cólica. Crente que ia descer, né? Mas a minha cunhada me convenceu a fazer um teste. Ela falou assim, faz um teste, porque se não for isso, você tira da cabeça e tal. Eu falei assim, gente, mas eu nem tô desconfiando que eu tô grávida. Como assim, né? Fazer teste? Mas tudo bem. Aí ela comprou o teste, que se deixasse por minha conta eu não ia comprar. E eu fiz lá mesmo na casa da minha sogra, na hora do almoço. Gente, eu fiquei em choque, assim. Porque eu falei, não é possível. Não tava assim na nossa casa ainda. Criança dá despesa, né? Eu trabalhando muito, meu marido também. Mas a gente ainda não tava assim estabilizado da forma que a gente queria estar pro bebê a hora que ele chegasse. A gente queria ter, mas não agora. Tipo assim, daqui uns 2 anos ainda. A partir daí, passando uma semana mais ou menos que eu descobri a gravidez, já comecei a sentir muito enjoo, muito enjoo. E detalhe, eu estava fazendo dieta. Eu tava num programa de emagrecimento, fazendo exercício, fazendo dieta, low carb, aquelas coisas era todas. Eu tinha perdido 6 quilos, de 6 para 7 quilos. E fiquei grávida, comecei a passar muito mal. Até os 4 meses, eu passei, assim, um horror mesmo. Não conseguia comer quase nada. O que eu comia eu punha pra fora. E aí eu emagreci mais 6 quilos. Então ficou só a barriguinha mesmo, assim. O braço afinou, o rosto tava, mas era a barriguinha mesmo. Não teve um remédio, assim, que eu possa falar que eu tomei que... Nossa, ficou show, melhorou e tal. E assim, quando eu não tava passando tão mal, eu conseguia beber água de coco gelada. Tinha que ser bem gelada. Água gelada com limão. Ajudava bastante, eu tive muita azia também. O único remédio que me salvou foi o Simeco Plus. Eu tomava o Simeco Plus e era o que resolvia, assim. Mas no fim, já não tava adiantando nem o Simeco Plus mais. E eu comia muito manga com limão e sal também. Foi assim, bem pouquinho de sal, né? Só pra dar um gostinho. E bastante limão e manga, e era o que fazia melhorar a minha azia, meu enjoo. E também chupava muito gelo. O gelo também ajudava bastante. Teve alguns dias, gente, que eu tive, assim, a única coisa que passava pela minha cabeça que eu conseguiria comer era miojo com feijão. Porque eu sempre gostei de comer miojo com feijão. Então, era o que salvava, assim. O dia que eu falava, gente, não consigo comer nada direito. Aí chegava à noite eu fazia miojo com feijão, às vezes até na hora do almoço mesmo. Até os 4 meses eu não conseguia chegar na cozinha, de tanto que eu passei mal, não conseguia sentir o cheiro da cozinha. Então a gente passou praticamente pedindo marmitex, né? Minha mãe às vezes ia lá fazer alguma coisa pra gente. Foi tenso, viu? Mas passou e tamo aí, vivo. Eu tomei Dramin B6, né? Que dava aquele sono gostoso, mas assim, me prostrava, né? Raramente eu conseguia trabalhar, assim. Tava muito mal mesmo. Eu não tinha ouvido ninguém falar ainda
que tinha passado tão mal quanto eu. Então eu fiquei bem assustada, eu achava que tinha alguma coisa errada, mas era normal. Todos os ultrassons dele foi super tranquilo, tava tudo bem. E eu queria fazer todo dia uma ultrassom. De tão, assim, preocupada que a gente fica, né? Quer que esteja tudo bem e tal. E assim, eu fiz tudo pelo SUS, tá, gente? Eu paguei só a primeira consulta, porque como eu tava com muita dor e tomando muito remédio, assim, eu fiquei preocupada de ter alguma coisa errada. E paguei a consulta porque eu queria já na segunda-feira já, né, saber se estava tudo bem, tudo certinho. Mas, fora isso, foi também super tranquilo. Fiz tudo pelo SUS, exames, tudo. Eu não tive, gente, nada assim de preocupante durante a gestação, por exemplo, sangramento, não tive, assim, contração muito forte, que ficava vindo muito, assim. Tive algumas vezes, mas bem espaçado, tipo, dava num dia, dali uma semana dava outra. Nada preocupante. Inclusive, eu me mudei 2 vezes durante a gestação, mas assim, não peguei peso, não fiz nada que não podia, então foi super tranquilo. Fui levando bem de boa mesmo. A única coisa que aconteceu, assim, é que no começo, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu já, né, dá um boom, assim, na cabeça. E eu comecei a ver vídeos, ver relatos, né, de gestações, de partos e tal. E eu pus na minha cabeça, eu falei, gente, eu quero um parto normal. E eu vou lutar pra isso, né? Lógico que sabia que se acontecer alguma coisa não poderia ser normal. Mas eu queria que fosse normal de tudo quanto é jeito. Eu assistia vídeos, colocava o Matheus pra assistir vídeo também, pra ele saber como queria ser lá na hora e tal. Mas, de repente, um dia eu fui no médico e conversando eu me lembrei que eu tive um problema de saúde há 6 anos atrás. Foi a última cirurgia que eu fiz. Há 9 anos atrás começou o problema. Eu fiquei 3 anos com esse problema. E eu passei por 3 cirurgias. Fiquei praticamente 3 anos de cama. Então, foi assim, um problema que me debilitava muito. Eu sentia muita dor. Eu não sei se vocês já ouviram falar em fístula. Eu tive uma fístula no reto, no intestino, né? Então, e foi um caso que, pelo que eu entendi, não era muito comum. Em vez dela, a fístula... Quando alguém tem uma fístula em algum órgão, pelo que eu entendi, né, gente, na época, é um machucado que te dá em algum órgão e entra uma bactéria nesse machucado e ela vai abrindo um caminho ali até ela achar a pele e abre uma ferida e dá muita inflamação, é uma coisa assim bem horrível mesmo. E a minha foi no intestino, na parte do reto. E geralmente, quando acontece isso de dar essa fístula, dizem os médicos que não é muito raro não, mas que quando acontece de dar essa fístula no local que deu em mim, geralmente sai a ferida na pele, assim, na nádega ou na coxa pra baixo, assim, pro lado de trás. A minha veio pro lado da frente, deu na virilha. Então, assim, eu ia em ginecologista, porque eu achava que era um problema ginecológico. Eu fui em uma ginecologista aqui de Lambari, ela falou pra mim que era uma tal de Bartholin, uma glândula que chama Bartholin. Aí acabou que eu tomei alguns remédios pra tirar a inflamação, marcou a cirurgia e eu tirei essa glândula de Bartholin achando que era a glândula de Bartholin e não era. Dali mais ou menos 8 meses o problema voltou. E eu fui em outro ginecologista em São Lourenço, que é uma cidade vizinha aqui de Lambari, e ele me disse que era um pelo inflamado. E daí me deu mais um monte de remédio, tirou a inflamação pra eu poder fazer outra cirurgia. Fiz outra cirurgia, ele tirou uma coisa que eu não sei até hoje o que foi. Mas não era isso. Até eu descobri, eu falei, não, eu tenho que fazer um exame de sangue, uma coisa... E foi coisa da minha cabeça, tá? Falei assim, eu tenho que fazer um exame de sangue, vou fazer por minha conta mesmo. Fui num laboratório aqui em Lambari e expliquei pro médico lá do laboratório. Falei pra ele, ó, aconteceu isso, eu não sei mais o que eu faço, não aguento mais. Eu tinha muita dor, gente, mas era uma dor, assim, inexplicável a dor que eu sentia. Eu cheguei a ficar 3 dias acordada, porque eu não conseguia dormir de tanta dor que eu sentia.
E assim, era uma ferida gigantesca, eu não conseguia fechar minha perna, de tão grande que era essa ferida. Foi um problema assim que quem tava perto de mim na época sabe que eu cheguei a achar que eu tava morrendo, porque era uma coisa horrível mesmo. E aí esse rapaz, né, esse médico, não sei se é assim que fala, lá do laboratório, me disse assim, ele falou assim, olha, pelo que você tá me falando, parece que é o mesmo problema que a minha esposa teve. E ela só resolveu o problema quando ela foi num proctologista, porque o problema dela não era um problema ginecológico, era um problema, né, que um proctologista que resolveria. E ele me passou o médico que a esposa dele foi, que é o médico José Roberto, lá de São Lourenço. Inclusive, ele atende com a esposa dele, a Caroline. E eu fui lá, expliquei tudo. E até era ela, no dia que tava lá, a esposa dele. Ela me examinou e na mesma hora ela falou, você tem uma fístula e você tem que operar. Aí eu falei, ai meu Deus, terceira vez. Eu saí de lá em estado de choque. Porque... falei, gente, terceira vez não é fácil, né? E cada cirurgia ficava mais ou menos 2 meses de cama pra recuperar, porque doía muito a recuperação também das outras cirurgias. Mas eu me preparei, né? Tomei remédio de novo, um tempo, pra tirar a inflamação e fazer de novo essa cirurgia. Então, resumindo, 3 vezes abriu a parte ali de baixo, né, pra mexer, pra tirar. E essa última cirurgia foi uma cirurgia bem maior, bem grande, no caso. Ela levou ponto só por dentro, não levei ponto por fora. Então ficou assim uma ferida aberta que teve que ir fechando aos poucos. Foram 4 meses pra fechar totalmente. Mas foi a única cirurgia que eu não tive dor nenhuma. Eu acho que foi Deus, né, que falou, não, agora resolveu o problema, deixa eu tirar a dor dela da recuperação, pelo menos pra ela respirar um pouco. Porque, gente, sério, era uma dor, assim, que... inexplicável. Eu fazia, assim, tudo certinho, né? Tinha que fazer uns banhos, assim, com água e sal, 3 vezes por dia. E eu fazia certinho. Então, com 4 meses, estava tudo sequinho, tudo jóia. E nunca mais eu tive nada. Mas, como é uma cirurgia que envolveu, mexeu em músculo, então, os médicos agora na gestação me aconselharam, falaram, ó, não tenta parto normal. Isso 4 médicos me falaram, tá, gente? Não foi um só, não. Procurei a opinião de 4 médicos diferentes nos postinhos que eu passei, né? Eu passei com a doutora Camila, passei com o doutor Elton, passei com o doutor José Rubens, o doutor Moisés, e os 4 me falaram, eu aconselho você não mexer com parto normal, porque faz muita força, né, dilata muito aquela área ali, então pode ser que prejudique a sua última cirurgia. Então, já pensou eu ter que, né, ter o meu filho e correr para outra sala de cirurgia para fazer de novo? E, como eu falei, foram 4 meses de cama para poder recuperar da última cirurgia. Então, não tinha como eu, né, ter um bebezinho recém-nascido e estar de cama recuperando de cirurgia. Já foi muito difícil a cesárea, né, que eu vou falar em outro vídeo pra vocês, vou contar como é que foi direitinho. Então, eu tive que ter um parto de cesárea, mas fora isso, assim, tudo correu certinho. Dos 4 meses pra frente, eu passei muito bem, eu comia bastante, eu engordei por volta de 14 quilos no total, né, perdi 6 e engordei 14. Então, se eu não tivesse perdido 6 quilos, eu estaria bem maiorzinha, né, no final. Mas foram 14 quilos mais ou menos, né, no total. E passei super bem no final, não tive nada. Não cheguei nem a ter, assim, dores de parto, né, dor de dilatação, contração, não cheguei a ter, porque o doutor marcou minha cesárea para 38 semanas e 2 dias. E eu cheguei lá pleníssima, deu pra fazer até uma maquiagem, vou pôr umas fotinhas pra vocês. Deu pra fazer até uma maquiagem pra sair melhor nas fotinhas. Arrumei o cabelo, fui bem tranquila. Mas do parto eu vou vir aqui em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo pra conversar com vocês. Então é isso, gente. Se eu esqueci de alguma coisa,
se eu esqueci de falar alguma coisa, no relato do parto eu venho falar pra vocês, tá? Porque é bastante coisa, né? Foram 9 meses. Então, se eu esqueci de alguma coisa, depois eu volto e conto pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo também pra mim o seu relato de gestação, pra eu saber como é que foi, como é que tá sendo. Vai ser um prazer pra mim ler e saber como que foi o seu. E é bom também porque as outras gravidinhas vêm aqui pra ler e tiram, né, experiências também. Não esquece, gente, de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhe o vídeo e deixe sugestões de outros vídeos aqui que a gente vai estar trazendo pra vocês, tá bom? Um beijo, gente!